Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra pública aqui no GBEM, que a gente possa, com toda essa com alegria, né, estarmos aqui presentes, ouvindo o que a Bárbara trouxe pra gente, espiritualidade, neuroplasticidade e sensação fantasma. Aí a gente se pergunta, nossa, o que será tudo isso? Mas a gente vai entender, né, pedindo a espiritualidade que possa envolvê-la, para que ela passe para a gente tudo isso que ela preparou com tanto carinho e que a gente também esteja receptivo para receber. Então eu vou fazer aqui. Tem alguém chegando à casa pela primeira vez? Seja bem-vinda, tá? Qualquer coisa que precisar, a gente está à disposição para tirar alguma dúvida. Eu vou fazer um preparo, uma leitura de preparo, que é do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o título do nosso texto dessa tarde é Devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova, de dia em dia. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes, levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. A ensejo favorável à realização, age com regularidade, de alma voltada para a meta. A percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para adiante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Então, que após a Ave Maria, após a leitura desse preparo, a gente possa fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos a esse mestre de luz, que com certeza está presente aqui conosco, a essa espiritualidade amiga, agradecendo o mestre querido a oportunidade, agradecendo por tudo que temos recebido nessa vida, nessa caminhada, agradecendo, mestre, a presença da Bárbara aqui nesta tarde e rogando a espiritualidade amiga que possa envolvê-la para que ela, com calma e tranquilidade, possa nos passar o fruto de seus estudos e que nós, mestre querido, estejamos aqui confiantes, entregues, receptivos a tudo isso que vem do mais alto e a tudo que a Bárbara trouxer para a gente. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa tarde a todos. Preciso manifestar a minha gratidão, minha alegria de estar aqui mais uma vez. Tá bom aqui?
Eu já me sinto em casa e isso é muito bom. Além disso, também muitos aqui da casa, né, voluntários da casa também têm afinidade com a AME, né, com a Associação Médico Espírita Carioca, na qual eu faço parte. E é muito bom ver isso, quando a gente já tem mais maturidade, né, de trocar, sair dos nossos espaços e construir junto. Então, manifesto aqui a minha gratidão pessoal, mas também a gratidão em nome da AME por essas colaborações que a gente tem feito, que esse é o caminho, né? Bom, mas aqui, então por que esse tema? Esse é um tema que eu tive a oportunidade de falar em uma outra perspectiva, em outras apresentações dentro da universidade, né? Eu sou professora universitária e trabalhei durante o meu doutorado com pessoas que sofreram amputação ou que precisaram amputar um membro, e especialmente pessoas que desenvolveram uma sensação, que é a sensação de continuar sentindo vividamente esse membro amputado, como se ainda existisse. Então eu vou falar detalhadamente sobre isso, mas isso fez parte do meu projeto de doutorado. Entretanto, quando a gente está numa casa espírita, né, a gente pode fazer coisas que não são ainda científicas, né, podem se tornar, como muitas informações trazidas por Chico, nas psicografias de Chico, ao longo do tempo vêm sendo reveladas, mas que muito tempo depois, né, ao seu tempo, foram apenas teses espíritas trazidas por psicografias de Chico. Então a mesma coisa se dá aqui. Então eu vou me sentir muito confortável de também trazer algumas revelações e algumas teses que não são consideradas científicas, e sim espíritas. Mas como a gente está numa casa espírita, a gente consegue fazer isso com uma certa tranquilidade. Então aqui eu me sinto muito honrada e grata a Jesus, a Dr. Bezerra, por poder trazer um pouco do que eu desenvolvi cientificamente na minha tese, mas um pouco das coisas que eu aprendi. Então, me mostrando, sem máscaras, verdadeiramente quem eu sou, né? Então, essa é uma oportunidade para mim e agradeço por isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser levantar a mão, perguntar no meio do caminho, não é um problema para mim, tá? E se também tiver difícil, ou se eu não expliquei bem, porque o legal é que todo mundo acompanhe, né? E vai ser uma oportunidade também de a gente entender um pouco a história, isso que eu fico pensando, né? Como a gente consegue falar sobre essas questões de membro fantasma, sensação fantasma, que eu já dei um spoiler aqui, sem a gente, sem falar ou deixando... apagando a história de como surgiu o espiritualismo moderno e que deu origem ao espiritismo, né? Então aqui eu estou falando como uma professora, que poderia ser algo relacionado à história, não necessariamente sobre o dogma de uma religião, até porque inicialmente o espiritismo, em sua origem, era mais uma filosofia, uma forma de ver, uma compilação de informações, né? Uma reunião de informações que Kardec coletou naquela época, porque na Europa e também nos Estados Unidos começaram a surgir muitos casos mediúnicos. Depois isso veio ao longo do tempo se tornando uma religião, mas na verdade era a reunião de várias pessoas ao longo ali daquela época, onde os casos, fenômenos espirituais estavam surgindo em vários cantos, né? Então a gente também vai poder relacionar isso que eu estudei no meu doutorado, mas com a história do nascimento do espiritualismo moderno. Então, quando a gente fala de sensação fantasma, membro fantasma, a gente está falando de uma parte do corpo, pode ser inclusive um órgão, tá? Mas sensação fantasma. E a pessoa relata assim: sinto vividamente como se ainda existisse, né? E é importante a gente colocar que esse sentir vividamente como se ainda existisse não é uma imaginação daquele membro. Todo mundo aqui está sentado com as mãos
relativamente paradas, certo? A maioria aqui não está mexendo a mão. Se eu pedir para vocês imaginarem que vocês estão mexendo a mão, a maioria vai, né? Imagina que você está levantando a sua mão. Você não vai executar esse movimento. Mas a maioria vai ter vai conseguir de alguma forma, com mais dificuldade ou com menos, imaginar o movimento de levantar a mão e voltar. O fato é que o que eles relatavam é que não é uma imaginação desse movimento do membro amputado, é verdadeiramente esse membro mover. Ou seja, eles conseguiam relatar uma posição específica do membro, eles conseguiam relatar que o membro se movia independente da vontade ou não, tá? E isso já foi bastante estudado pela neurociência, tá? É o que eu vou mostrar para vocês. Então, sensação fantasma ocorre após perda de parte do corpo, pode ser membro, mama e até vísceras. Aqui eu vou me ater a membros fantasmas. A maioria dos amputados, eles experimentarão sensação fantasma, então tem uma alta prevalência. Então, a maioria das pessoas que sofreram alguma amputação vão manifestar a sensação fantasma, não é uma coisa incomum, tá? É igual a história de mediunidade, experiências anômalas, como chamam, né? Experiências transcendentais mediúnicas. Trazem que isso é raro, mas dentro da casa espírita não parece ser tão raro. Eu acho que tem que começar a entrar nas casas, né? Entender melhor, assim, porque as pessoas, quando começam a ter essas sensações, elas procuram os espaços que as acolhem. E esses espaços são as casas espíritas. Então é ali que tem as pessoas que a ciência precisa estudar. Só que ainda tem um dogma científico, porque a religião é dogmática, mas a ciência também. Tem um dogma científico de que não se pode misturar a ciência com a religião. De certa forma, sim. Mas, por outro lado, a gente já vê, por exemplo, pesquisas em tribos indígenas, os cientistas coletando informações, as próprias as práticas religiosas sendo estudadas dentro dessas tribos pelas suas práticas. Por que isso a gente não pode pensar também quando a gente fala de uma casa espírita com as suas práticas complementares espirituais e que quem vive semanalmente as práticas sabe do que está acontecendo? E aí a gente precisa separar um pouco o que é a realidade do que é científico. A ciência, ela está fazendo uma investigação, aplicando um método e testando uma hipótese, mas ela não é a realidade como um todo, ela é uma parte da realidade. Agora, a realidade que a gente vê dentro das casas espíritas também precisa ser investigada, claro, com um método e rigor científico. Não, aí realmente a gente precisa separar, porque não dá para a gente usar o dogma religioso para explicar, é o rigor científico. Mas é preciso perder o medo de se entrar na religião para estudar aquilo que a gente já sabe que existe. Tá? Esse é o ponto, e que o Alexander Moreira Almeida, que é um grande pesquisador na área de espiritualidade, já vem trazendo nos seus artigos. Eu não estou trazendo nenhuma novidade aqui, só estou reforçando algumas questões que são emergentes, que a gente agora precisa correr atrás. Então, tem uma alta prevalência, né? E tem várias características. Essas sensações fantasmas, elas têm características muito específicas. Algumas pessoas vão sentir o membro fantasma, um membro que ainda sente vividamente, parado na posição do trauma. Outras conseguem mexer esse membro, outras sentem o membro muito frio, muito quente. Algumas pessoas conseguem protetizar muito bem, então conseguem colocar a prótese, e aí a prótese ocupa esse espaço do membro fantasma e a pessoa vive bem. Outras pessoas não. A prótese, ela não ocupa esse espaço do membro fantasma, elas têm dificuldade de protetizar, de colocar uma prótese para conseguir viver bem. Então é algo que a ciência tem muito interesse em entender, os mecanismos por trás desse fenômeno, porque a gente está falando de uma alta prevalência, muitas pessoas que sofrem acidente, né, de carro, amputação, câncer, diabetes, pessoas que têm uma alta prevalência. Então é interessante que a gente entenda o que está por trás e como tratar. Por quê? Porque um outro fenômeno...
vamos lá. Porque também outro fenômeno decorrente da sensação fantasma que alguns indivíduos sentem é a dor fantasma. Então, além de sentir o membro vividamente como se ainda existisse, sente dor nesse membro, né? E o que acontece é que ainda não existe nenhum tratamento 100% eficaz para essa dor fantasma. Então, a pessoa, ela toma morfina, toma medicamentos muito fortes e não tem um tratamento. Então, aqui, ó, 70% dos casos de sensação fantasma permanecem dolorosos mesmo 25 anos após a sua perda. Então são muitos casos também de aposentadoria, né? Então, assim, é de interesse geral, da população geral, conseguir tratar essas pessoas, né? Para que elas vivam bem. E aí, como é que surgiu esse termo membro fantasma? Olha só que interessante. Porque é meio estranho, né? O termo científico que a gente usa para descrever esse fenômeno é membro fantasma, phantom limb, né? A sensação do membro fantasma ela foi descrita a primeira vez por Ambroise Paré, depois por Lord Nelson, que perdeu o membro em guerra, né? Então, começou muito esses casos vindo de perda de membros em guerra. E eu queria destacar aqui o Silas Mitchell, que foi um neurologista americano, e ele fez a primeira descrição clínica, feita por um médico, do que foi chamado de membro fantasma, que é usado até hoje. E aí, como é que é a história? O Silas Mitchell, no século XIX, estava na época da guerra de uma guerra nos Estados Unidos, e ele estava lá, ele estava na guerra acolhendo essas diversas pessoas, né, que estavam amputando membros por conta da guerra em si, né? E aí ele escreveu um relato de caso. Primeiro de tudo, à época ele não publicou dando a autoria dele. Foi um relato de caso anônimo, tá? Então, na época, foi publicado um relato de caso. É uma história, à época, fictícia, tá, gente? Não é uma coisa que é considerada que foi real. Até hoje não se sabe. Mas era uma história de George Dellow, que foi o nome que foi dado para a pessoa, contando a história da perda do seu membro, do cenário ali daquela região. Então, o caso de George Dellow. E aí, nessa história, ele conta em primeira pessoa, muito real, muito detalhado. Então, as pessoas, elas, quando leram essa história, leram e falaram, parecia muito real, não parecia uma história contada, né? Dessas experiências na guerra. E o que é relatado nessa história, né? Então, nessa história da primeira descrição clínica, um relato que foi considerado sobrenatural de reencontro de George Dellow com suas pernas. Então, ele tinha amputado as pernas, e aí no documento vem falando, lembrando que é fictício, tá, gente? Não em nenhum momento até hoje veio dizer que aqueles relatos são reais, ok? Mas houve uma discussão, inclusive a nível científico, sobre a repercussão desse documento. Tanto é que é um documento importante, que é o documento que deu origem ao nome que até hoje a gente usa para poder, né? E aí nesse documento, o George Dellow, que é essa pessoa que conta a história, ele tinha amputado, ele amputou vários membros, tá? Por conta desses efeitos, né, das questões da guerra. Aí ele coloca assim: levantei-me cambaleando um pouco, lembrando que ele não tinha as pernas, ok? Atravessei a sala com membros invisíveis para eles ou para mim, ansioso pelo dia em que me reunirei aos membros perdidos de minha família corpórea em outro mundo mais feliz. Então esse é um trecho do texto em que ele relata, né, o George Dellow, que numa sala, aí tem mais detalhes do texto, vou ler mais detalhes, acho que é pertinente pra gente aqui. Então, olha só o que ele relata.
Em sessões espíritas por todos os Estados Unidos, os espiritualistas asseguraram às pessoas que no outro mundo, as feridas abertas deixadas por baionetas ou balas foram curadas instantaneamente. Membros amputados foram devolvidos a seus legítimos proprietários. Após a morte, como observou Dellow, George Dellow, ele não seria mais uma fração de um homem, mas seria curado novamente. Literal e metaforicamente, as fraturas da guerra civil seriam curadas. Bom, então, esse era o momento histórico. Guerra, um cirurgião publica uma história em primeira pessoa, extremamente real, de um homem chamado George Dellow, que menciona pela primeira vez, é considerada a primeira descrição clínica do caso de se sentir um membro que se perdeu, se sentir vividamente. Ele relata que numa sessão espírita ele conseguiu andar com essas pernas invisíveis, lembrando que a gente não tem nenhuma evidência de que isso aconteceu verdadeiramente, mas até hoje o termo membro fantasma é usado a partir dessa descrição. E demorou muito tempo para esse cirurgião, esse neurologista, o Silas Mitchell, ele vir a público dizer que foi ele quem escreveu esse conto, tá? Mas ele veio e falou. E aí eu coloquei aqui, eu vim dirigindo e me veio umas ideias na cabeça, aí eu cheguei e deu tempo de colocar. É simples, mas eu acho que é muito interessante, porque a gente não pode se perder do momento histórico. Olha só o momento histórico. O caso de George Dellow foi publicado em 1866, né? A Guerra de Secessão, que é a guerra que se refere no conto que o Silas Mitchell, o neurologista, participou, foi entre 61 e 65. E o que estava acontecendo nos Estados Unidos e na Europa nessa época? O que estava acontecendo em meados dessa época? Em 48 foi o marco inicial do espiritualismo moderno, com o caso das irmãs Fox, né, nos Estados Unidos. Depois, na Europa, o caso das mesas girantes e os fenômenos espiritualistas geral. A gente fala espiritualista porque até então nem tinha se dado o espiritismo ainda. O que aconteceu começou a pipocar médium. E aí Kardec foi lá e publicou em 1857, na França, o Livro dos Espíritos, que é um livro, ele publicou, mas o que ele fez no Livro dos Espíritos? É um método científico que foi, ele coletou, ele fez várias perguntas, cada pergunta que ele fez para vários médiums, vários espíritos, e as respostas que nós temos dessas perguntas no Livro dos Espíritos é a resposta que ele casou, as respostas em que era comum que vários médiums de vários locais do mundo responderam, ou seja, aquilo que ficou presente nas respostas de vários médiums de vários lugares do mundo. Então, assim, ele usou um método na época, um método científico na época, tá? E isso, assim, às vezes a gente fica, como eu sou da área da pesquisa, fiz meu doutorado, a gente fica meio inseguro, às vezes, é desconfortável quando a gente fala que Kardec usou um método científico, porque parece que a gente está sendo muito religioso, sabe? Misturando religião com ciência. Mas método científico é isso, ele fez um método. E depois eu relaxei, por quê? Porque eu tive no CONUPS, que é um grande congresso que um dos maiores pesquisadores na área de espiritualidade, e é brasileiro, o Alexander Moreira Almeida, organiza todo ano em Juiz de Fora, e um congresso internacional. E eu fui no CONUPS, e nesse CONUPS tinha um pesquisador da ciência da religião, do grupo, inclusive um grupo de espiritualidade que tem crescido muito aqui no Rio de Janeiro, que é do Jorge Moll, que é da Rede DOR, do Instituto DOR. Então, e um dos pesquisadores que está em São Paulo, eles estão conseguindo desenvolver pesquisa na área da espiritualidade, ele fez uma apresentação científica trazendo as reflexões sobre o método de Kardec. Então, assim, talvez a gente precisa mesmo ficar desconfortável e ir desconfortável, sabe? Porque é desconfortável falar dessas coisas mesmo, mas
é um desconforto necessário. Então, é isso. Esse aqui era o cenário. Como é que a gente vai falar de membro fantasma se a gente não falar de um grupo de pessoas, famílias, inúmeras pessoas que recebiam um consolo de saber que quando desencarnar o seu corpo está intacto? E aí eu digo, isso independe, gente, de ser validado cientificamente ou não, porque ainda não se chegou a esse ponto, tá? Mas a gente pode observar, e foi o que fez esse artigo aqui, a The Lancet, é uma revista científica excelente. E uma pesquisadora fez essa revisão do caso, e ela coloca uma coisa muito interessante, eu não sei se eu vou trazer mais à frente, mas então eu já vou retomar aqui. Ela fala, é muito interessante a gente falar sobre as dores da gente numa perspectiva do paciente, de quem sente, e não da perspectiva do médico, não da perspectiva do cientista. É importante, claro, é importante que a gente tenha a ciência, a perspectiva do médico, mas a gente não pode anular a perspectiva de quem sente. Você chega, e isso não é uma questão só do membro fantasma, isso é um movimento, né? Então existe um movimento de médicos, de profissionais da saúde que querem fazer a anamnese espiritual, que querem saber como é que você se enxerga no mundo, como é que é a sua espiritualidade, qual é o seu sentido de vida, entendeu? E por que isso é importante? Porque a gente sabe que tem mais morte por suicídio do que morte natural. Então a gente precisa fazer a anamnese espiritual, a gente precisa entender qual é o sentido da vida daquelas pessoas. E o Espiritismo dá isso pra gente. Na tese do Alexander Moreira Almeida, esse pesquisador que eu digo para vocês, ele fez uma revisão e ele coloca na revisão dele que um dos fatores que mais previne o suicídio, entre eles, tem vários, mas um deles é a crença na continuidade da vida. Porque quem quer tirar a própria vida, ele não quer tirar efetivamente a própria vida, quer acabar com algum sofrimento. Mas se ele tem consciência, por meio da religião dele, ou que seja, de que a vida continua, ele automaticamente vai compreender que tirar a sua vida não vai resolver o seu sofrimento. Então ele vai pensar 2 vezes em tirar a própria vida, porque não vai resolver o sofrimento. Então é preciso lidar com o sofrimento de outras formas, buscando ajuda, como a Casa Espírita faz muito bem, buscando ajuda médica, buscando ajuda psicológica, encontrando formas de lidar com aquele sofrimento. E um outro ponto que o Espiritismo nos traz também é a ideia de um Deus que é sempre bom e misericordioso. Porque muitas vezes a gente passa por sofrimentos difíceis na nossa vida e a gente fala, se Deus existe eu não ia estar passando por isso. Mas Deus é sempre bom e misericordioso. E se Ele é, alguma lição eu preciso aprender disso, né? Então é buscar esses caminhos, coisas que nós precisamos aprender. Os voluntários da Casa Espírita, os profissionais de saúde, as pessoas que acolhem. E todo mundo aqui acolhe alguém, cuida de alguém, ou na própria casa, então assim, nós precisamos aprender para nós e para o outro a acolher, a auxiliar aquele outro a enfrentar, e a nós mesmos. Nós precisamos aprender a enfrentar, a lidar com os nossos problemas de forma mais positiva, né? Então, isso era uma forma de coping, que a gente fala na ciência, existem estudos de coping religioso e espiritual, que coping é o quê? Formas de enfrentamento, de lidar. Então, uma pessoa que amputou os membros pode chegar lá, eu fiz a minha pesquisa no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no INTO, uma instituição pública, em parceria com o IDOR, que foi onde eu fiz meu doutorado. Pessoas que eu atendia, tinha perfis diferentes, mas dá exemplo desse coping que eu quero dizer, mecanismos de lidar com a adversidade, com o problema. A pessoa perdeu as 2 pernas num acidente. Ela vai chegar e vai dizer, Deus está me punindo, é por isso que eu perdi as minhas pernas. Essa visão espiritualista,
não ajuda essa pessoa a seguir em frente. A gente precisa ajudar essa pessoa a ressignificar essa ideia, porque Deus é sempre bom e misericordioso. E tem uma outra pessoa nas mesmas condições que vai chegar e vai falar assim: eu tenho aprendido muito com isso. Eu tenho visto quem são as pessoas que eu posso contar. As pessoas que vieram na minha casa para simplesmente fazer um curativo nas minhas pernas, sem me pedir nada em troca. Hoje eu sei quem são meus amigos de verdade. Deus é sempre bom. Que bom que eu estou vivo. Agora eu entendo mais o sentido da minha vida. São duas pessoas que sofreram as mesmas condições, mas que estão lidando com elas de formas diferentes. A questão quando vê o Deus punitivo, é uma forma de coping, de enfrentamento, que a gente chama de negativo. Isso não ajuda a pessoa. Então, nem sempre a nossa religião, a nossa espiritualidade nos ajuda a lidar com os nossos problemas. E é por isso que é tão importante a gente buscar trocas como essa, conversar, para a gente verdadeiramente poder transformar a nossa espiritualidade em algo que nos ajude, tá? E essa visão, independente de ter acontecido ou não, essa é uma forma de ver que ajudou muitas pessoas e famílias a enfrentarem esse sofrimento todo do pós-guerra, né? E já foi discutido em grandes revistas científicas. Então, olha que legal, né? E aí, quando a gente fala de espiritualidade, que eu falei bastante aqui, cientificamente, a Cristina Puchalski, esse ano a gente teve o MedNet, que é um dos maiores congressos de saúde e espiritualidade e realizado pela AME Brasil, Associação Médica Espírita do Brasil, e eles trouxeram a Cristina Puchalski, que é uma das maiores, que publica mais assim, sobre espiritualidade. Ela ensina muito a gente como fazer uma anamnese espiritual, e ela traz esse conceito de espiritualidade. Aí olha só que legal, como independe da religião específica da pessoa, ou ao menos se acredita em Deus, ou em que acredita, porque nem todo mundo acredita em Deus. Algumas pessoas transcendem a sua espiritualidade de outras formas, se conectam com a natureza, com os orixás. Então isso tudo é importante também. A gente, cada um tem a sua forma de se conectar, de transcender. E ela traz esse conceito bem abrangente. Espiritualidade é o aspecto da humanidade que se refere à maneira como os indivíduos buscam e expressam significado e propósito, e a maneira como vivenciam sua conexão com o momento, consigo mesmo, com os outros, com a natureza e o que é significativo ou sagrado. E aí, quando a gente fala de espiritualidade, é muito legal, porque se a gente olhar para isso aqui, não tem nada, não necessariamente vai estar relacionado com religião, com religiosidade. O que eu quero dizer é que a espiritualidade, ela pode ser medida e avaliada, inclusive em ateus e agnósticos. Porque todos nós, inclusive os ateus e os agnósticos, também buscam caminhos e têm seus propósitos e sentidos de vida. O sentido de alguém pode estar em criar um filho, em envelhecer saudável, em cuidar de alguém, enfim. Então isso é muito interessante, que não atrela isso a uma religião específica ou esse dogma da gente achar que só a nossa forma de viver a nossa religiosidade é que vai nos salvar, porque não é bem isso, né? E é por isso que as pessoas estão exatamente onde tem que estar. Tá tudo certo, tá, gente? Em todas as religiões, tá tudo certo. E isso, se a gente olhar os livros de Leon Denis, que é um grande divulgador da doutrina, né? Ele é o patrono da Associação de Médicos Espíritas Internacionais, a gente vê escritos bem claros deles dizendo que ao longo do mundo precisariam surgir diferentes religiões de diferentes perspectivas, mas nós caminharíamos, o futuro é de um espiritualismo, um entendimento que vai além, né? De que existem realmente os fenômenos que existem, os fenômenos, né? Tudo isso que a gente vê dentro da casa espírita não acontece só na casa espírita.
acontece em outras religiões também. Imposição de mãos, o passe. O passe é no espiritismo, mas a gente tem o jorei nos messiânicos, a gente tem a bênção na igreja católica, a gente tem... Então a gente vê que em várias religiões essas práticas espirituais, elas têm suas similaridades, né? Então é importante que a gente entenda isso, pra gente não, né? Então, olha, essa autora desse artigo na Lancet, ela só coloca isso aqui que eu acho muito interessante. Então, logo após a Guerra Civil, para muitos, o reencontro sobrenatural de George Dello com as pernas foi reconfortante. Para os 30 mil amputados e suas famílias e amigos, a promessa espiritualista de totalidade, essa totalidade é do corpo, daquele corpo perfeito ao desencarnar, foi tranquilizadora. Relatos médicos como o de Mitchell, esse neurologista, também foram importantes por outro motivo. Foram tentativas iniciais de contar a história da cirurgia a partir da perspectiva do paciente. Algo que tem emergido, está emergindo mesmo no campo, inclusive, da humanização médica, que é urgente. Né? Não dá mais para você entrar, ficar 15 minutos e ir embora e só não contar quase nada da sua vida, das suas dores e sair com uma prescrição. Né? Precisa mudar. E a gente, só para lembrar, quem foi esse neurologista, né? Então, ele é uma pessoa que a gente vê que, olha, ele foi consultor de hospital ortopédico na Pensilvânia, ele liderou uma enfermaria que foi considerada a única enfermaria para doenças neurológicas da América e que oferecia atendimento gratuito ou ao preço de quem podia pagar, do que você podia pagar. A gente não está falando igual no Brasil que tem o SUS, que a gente sabe que é difícil e tal, mas o INTO, por exemplo, as pessoas que têm traumas vão para o INTO, entram na fila e podem ser atendidas, mas fora do país nem sempre você tem um sistema público que acolhe as pessoas. Assim, então, isso aqui, gratuitamente, a custo do que pudesse pagar. O Mitchell escreveu, à sua época, em 1871, um relatório anual do hospital que fornecia cuidados neurológicos a pacientes que frequentemente se apresentavam nas faculdades de medicina. E aí ele relata que muitas pessoas procuravam os professores nas universidades para falar do que estavam sentindo, desses fenômenos mesmo. E que a maioria dos professores eram totalmente incapazes de dar atenção a eles sem interferir em seus deveres imperativos. Então, assim, não foram acolhidos, né? Então, e depois ainda surgiu Centro de Educação, né? Então a importância do conhecimento. Quando eu fui no INTO, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, falar sobre membro fantasma, e relatei que isso é muito comum quem amputa ter esse tipo de fenômeno, e que o simples fato de você falar isso para a pessoa já vai ajudá-la, porque ela está achando que ela está ficando maluca, que coisa da cabeça dela. Muitos pacientes que eu atendi durante as pesquisas diziam que não tinham com quem falar sobre isso, porque ao relatar em casa que sentiam um membro fantasma, que as pessoas achavam que elas estavam ficando malucas, e isso é um fenômeno já descrito cientificamente. Eu não precisaria nada de espiritismo, é só de acolhimento, é só de dizer isso que você sente já foi relatado, tá tudo certo. Agora vem aqui, vamos lá, psicólogo, atendimento multiprofissional. E no final ainda uma pessoa que trabalha lá no CRER, no Comitê de Religiosidade e Espiritualidade, que retirou um útero, ela falou, eu senti isso, eu senti o meu útero. Isso é relatado, que órgãos internos você também continua sentindo. E ela ficou 1 ano fazendo terapia, ela achava que ela era a única. Quantas vezes as pessoas, quando entram na casa espírita com seus problemas, a gente tem isso, né? Às vezes a gente está com o nosso problema aumentado. E aí a gente acha que a gente é único, e aí a gente começa a servir para curar-se e se doar, e vê que, no mínimo, assim, às vezes a gente vê até que não tem problema nenhum, que está inventando um. Mas às vezes a gente vê assim que o nosso problema é muito menor do que a gente imaginou. Porque a gente espera que as coisas melhorem. Na verdade, as coisas melhoram quando a gente se movimenta. Então é o servir para curar-se.
mesmo, é se movimentar. Bom, o que eu quero trazer para vocês é que, por exemplo, durante o meu doutorado, o que já tem na literatura científica sobre membro fantasma e dor fantasma? Então, existem explicações já bem descritas de que a razão do fantasma é o cérebro que constrói esse modelo, né, que a gente chama de esquema corporal, que pode ser explicado tanto por alterações na periferia do corpo, ou seja, na parte do membro que foi amputada, essas alterações que se dão dos nervos que foram lesionados, cortados ali, e que podem inflamar. Eu estou falando de uma maneira simplista aqui para todo mundo entender, né? Podem ter alterações ali nervosas que podem, que parcialmente explicam essas dores do membro fantasma, mas não explicam totalmente, porque tem gente que se recupera totalmente do coto da amputação, da parte do membro, então a lesão sara completamente, mas essas pessoas também continuam relatando sentir o membro fantasma. Então, uma hipótese que é muito desenvolvida, que vem sendo bastante estudada na literatura científica, é a hipótese de que, e isso realmente já vem sido mostrado, e que até embasou a minha pesquisa de doutorado, é de que existe uma representação desse membro no nosso cérebro. Então, embora você não tenha mais a parte do corpo, você continua com a representação dessa parte do corpo no cérebro, tá? E isso, assim, pra gente aqui, que né, cada um é de uma área e tudo, pode ser uma super novidade, mas para quem é da área da fisiologia, da neurociência, isso já é uma coisa assim, um pouco estabelecida. O pai da fisiologia, um grande cirurgião, à época dele, já mapeou no nosso cérebro as partes do nosso corpo, então isso já foi descrito, tá? Não é uma novidade que eu estou trazendo aqui. Mas a explicação da dor fantasma, hoje, as principais hipóteses circulam em cima dessas hipóteses centrais. Porém, eu vou precisar trazer aqui uma reflexão que o Alexander Moreira Almeida sempre faz. E aí depois eu vou apresentar. O Alexander, que é esse pesquisador que estuda a área da espiritualidade e traz reflexões muito profundas, conseguiu avançar muito com isso com seu grupo de pesquisa, ele coloca assim: para explicar a mente e suas múltiplas manifestações, é necessário haver abertura e rigor para criar, desenvolver e testar alternativas teóricas. Candidatos a paradigma de base tanto materialista quanto não materialista devem ter a oportunidade de ser apresentados, aprimorados e testados. Então, todas essas hipóteses que eu mencionei a vocês, que atualmente são as vigentes para explicar membro fantasma, sensação fantasma, elas são de cunho materialista. Por quê? Porque o que é uma hipótese materialista? É aquela hipótese que fala que tudo é produto do cérebro. Né? Então, o que os neurocientistas até o momento trouxeram é que o fenômeno fantasma é um produto de uma alteração que deu no cérebro, né? A representação daquela parte do corpo que ainda está no cérebro. O cérebro é quase o Deus no céu e o cérebro na terra. Mas vários grupos espiritualistas vêm trazendo a importância de se testar hipóteses não materialistas, ou seja, hipóteses que concebem a possibilidade de que algumas questões científicas estejam para além do cérebro, tá? E aí é o que eu estou propondo aqui, teoricamente, tá? Porque eu procurei e ninguém ousou ainda fazer isso, então talvez seja o momento de uma publicação para instigar uma hipótese teórica, tá? Que é o seguinte: uma hipótese que precisa ser melhor explorada é sobre a sobrevivência do membro mesmo após a sua retirada. Que aí tem relação com teses espíritas? Tem. Mas isso significa que a gente não pode fazer essa pergunta com rigor científico? Não. O fato de eu ser espírita não me impede de fazer uma pergunta com rigor científico e embasado em ciência. Eu não vou, infelizmente, né? Infelizmente não, porque é assim que tem que ser mesmo. Kardec mesmo disse, entre a religião e a ciência, fico com a ciência. Eu não vou argumentar sobre
lá na academia, né? Dentro da universidade, eu não vou usar um argumento do dogma religioso, né? A gente tem que saber separar. Mas a gente sabe que tem muita coisa já publicada. Então foi isso que eu andei fazendo depois que eu saí do meu doutorado. Porque no meu doutorado mesmo, não houve nenhuma pergunta sobre a espiritualidade dessas pessoas. Né? Uma ideia que estava sendo desenvolvida dentro lá do grupo de pesquisa. Isso veio de uma Bárbara que é integral, que é a que eu estou mostrando aqui. Que ao estar com a pessoa ali, nunca deixou para trás o ser humano, a humanização e a espiritualidade dela. Mas eu não tive, na minha anamnese, ali na época do doutorado, eu não tinha nenhuma pergunta sobre espiritualidade. Isso eu estou trazendo para vocês que era o que eu vivenciei, das falas dela. E eu tenho ido na universidade, nos espaços, falando sobre isso. É preciso fazer anamnese espiritual com essas pessoas, para estudar coping dessas pessoas, estudar como elas percebem os seus membros, inclusive sobre aspectos espirituais. Porque se até hoje se manteve esse nome, isso tudo surgiu num contexto desse, tem algo que a gente ainda precisa entender. Especialmente se até hoje ninguém conseguiu ainda tratar. Porque se está tudo resolvido, já devia ter um medicamento que cessasse completamente a dor. Mas não aconteceu. Então ainda é uma pergunta aberta. Então olha só, a gente tem evidências sugestivas aqui que vão ao encontro dessa hipótese. A gente tem evidências já sugestivas cientificamente trazendo a sobrevivência do corpo. Exemplo, caso de doação de órgãos. Um artigo publicado numa grande revista científica de transplante, mostrando que uma pessoa que recebeu doação de órgão da outra teve mudança de personalidade. Experiências fora do corpo, experiências de quase morte, são evidências sugestivas de que o corpo sobrevive após a morte. E outra questão que o Alexander vem fazendo e que os outros grupos de espiritualidade precisam aprender a fazer, porque é difícil, mas a usar hipóteses filosóficas para poder explicar um pouco. Então existem grandes filósofos que trazem hipóteses muito interessantes. Então, por exemplo, Merleau-Ponty, ele estudou um pouco fala um pouco sobre essas explicações psicológicas e fisiológicas nesse cenário, né? E ele traz o corpo vivo é o veículo de estar no mundo. Então, aquela história, a gente vive nesse corpo. Embora sejamos um espírito, a gente precisa cuidar desse corpo. Se nós perdemos parte do corpo, isso tem impacto sobre nós. Então, é isso, a gente precisa avançar muito. E aí eu quero trazer também, como eu disse, aqui eu posso ser inteira, o que Chico escreveu sobre isso. E aí a gente vai lá em Mecanismos da Mente, na Evolução em Dois Mundos, André Luiz. Gente, isso aqui é totalmente doutrinário, tá? Chico, isso aqui eu não apresento na universidade, tá? Então, o que é? É que o corpo espiritual preside no corpo físico. E todas as atividades nervosas resultantes da entrosagem de sinergias funcionais diversas. Então, quem vem primeiro é o corpo espiritual. O corpo físico, ele é consequência desse corpo espiritual. Tomando, pois, em nossas anotações, o sistema cerebral por gabinete administrativo da mente, reconheceremos sempre que a conduta do corpo físico está invariavelmente condicionada à conduta do corpo espiritual. Então é isso. O que acontece no espiritual vai para o corpo físico. Então por isso que a gente diz que a maioria das doenças, elas são do espírito. E às vezes a gente fala assim, por que eu estou passando por essa doença? Mas essa doença que veio para o físico é um mecanismo de cura desse espírito, dessa alma. Né? Então, na visão espiritualista, espírita sobre saúde, a saúde é a perfeita harmonia da alma, que por vezes precisamos adoecer no físico para alcançar essa harmonia da alma. Basta a gente se perguntar quais são as lições que essa doença está nos ensinando. E aí diz aqui, o que acontece então após a amputação, lesão de plexo, lesão medular?
Eu interpretei desse jeito, tá? Mas ele não usou esse termo. Aí aqui entre aspas, agora é exatamente como está no livro. Ocorre o desligamento das regiões do corpo espiritual decorrente nos tecidos orgânicos e no cérebro. Então, depois que tem a amputação, o que acontece? Tem o corpo físico e o corpo espiritual. Então tem um desligamento dessas regiões do corpo espiritual com essa parte do corpo físico, que foi retirada. Qual se desse a retirada de força elétrica de determinado setor num campo extenso de ação. Semelhante desligamento, porém, não se verifica de todo, ou seja, não é um desligamento total desse membro que está lá, existe no corpo espiritual, mas não existe mais no físico. O que acarretaria irreversivelmente o processo liberatório da alma com a desencarnação. Junções fluídicas sutis permanecem ativas entre as células de implementos físicos e espirituais como recursos, aí eu grifei aqui, fisiopsicossomáticos. Olha aí, como não é uma coisa só, explica. Então eu não estou dizendo assim, que as hipóteses periféricas que foram muito estudadas na literatura científica, ok, é real, tá certo, tá claro, né? Fique com a ciência. As hipóteses centrais que eu trouxe a representação do membro ainda existir no cérebro, isso também já vem sendo descrito. Mas por que não a gente testar as hipóteses da existência ou como podemos fazer isso? Porque às vezes também alguns cientistas querem fazer isso, mas não conseguem fazer uma pergunta, criar um método capaz de ser respondido com o que a gente tem de tecnologia, entende? Que a ciência é um pouco isso, a gente precisa fazer uma pergunta em que o nosso método, a nossa tecnologia seja capaz de responder. Então, não é que aquilo não existe, é que aquilo ali ainda não conseguiu fazer. Como é que a gente vai responder isso? Como é que a gente, em algum momento, hoje, consegue perguntar e conseguir executar essa pergunta científica de saber se existe um corpo fluídico? Se a gente não consegue ver, a não ser os videntes, né? Mas tem que ser uma coisa, ciência é isso. Então não significa que não existe. Agora, tem que ter criatividade, tem que ter vontade, tem que ter a tecnologia e também confiar que se ainda não aconteceu é porque não está no seu tempo, né? E aí tem tudo a ver com a mensagem do início, né? Que é passo a passo, degrau a degrau. Nada evolui em saltos, é assim mesmo. E Emmanuel traz pra gente também que a gente precisa... da mesma forma que a gente precisa ir nos braços desses gigantes, né, dos gigantes líderes, tanto os religiosos quanto os líderes científicos, nos ombros desses gigantes, mas Emmanuel traz para a gente a importância também da gente marchar um pouco contra, com novas ideias e novas formas de pensar. Né? Então, isso é trazido pelos espíritos, que por tempos em tempos a gente teria que marchar contra. Marchar contra não significa a gente agressivamente, né, bater de frente, mas que novas ideias ao longo do tempo precisariam surgir. Então, recursos fisiopsicossomáticos em ajustes possíveis de emergência. Em razão disso, não obstante, a insensibilidade a que nos reportamos, comparável ao silêncio orgânico, né, de não sentir mais aquele... deixando para execução de uma neurotomia. Muitos pacientes se queixam de dor em zonas localizadas para baixo do nível em que se expressou o corte. Dor fantasma. Né? Então ele relatou. Fenômeno esse perfeitamente atribuível ao contato das células do corpo espiritual com as fibras aferentes. As fibras aferentes são as fibras que vão até o cérebro, que vibram na cadeia simpática, penetrando a medula acima do ponto molestado. Ou seja, o que a tese espírita traz é que existe também, além disso tudo que a ciência já trouxe, né, desses mecanismos físicos, existe um fator relacionado com a ligação desse corpo físico que não está mais presente com esse corpo espiritual, né? Então, um grande avanço vai ser, a doutora Marlene Nobre, que foi fundadora da Exames, hoje a gente tem mais de 50 anos no Brasil internacional, ela diz que uma grande mudança vai ser quando a ciência revelar a existência daquilo que nós chamamos de perispírito.
E aí que a gente diz, a gente estudou como perispírito, dentro da doutrina espírita, mas isso pode chamar um outro nome diferente na ciência, e tá tudo certo. Entendeu? A gente também tem que fugir dessas nomenclaturas. É só um conceito, é só uma nomenclatura. Entende? E por isso que a gente também tem que estar aberto e começar a dialogar, ter diálogos respeitosos interreligiosos. Porque os fenômenos que nós vemos, e quem trabalha na casa espírita sabe do que eu estou falando, não acontece só na nossa casa espírita, nem na nossa religião. Então, uma forma da ciência avançar é quando esse fenômeno for investigado em várias religiões. Porque aí ninguém vai poder dizer que a gente estava querendo fazer proselitismo religioso. Porque muitas vezes não é. A gente sabe que existe o proselitismo religioso. Tem gente que acha que só a própria casa vai salvar ou só a própria religião vai salvar. Mas o ponto é que, independente da prática religiosa, esses fenômenos acontecem. E é esse o caminho, assim, o que eu tenho visto nos congressos é que todos os grandes pesquisadores falam que em algum momento vai ser necessário fazer pesquisa naturalística. O que é pesquisa naturalística? É entrar na casa espírita para coletar o dado. Só que essas casas precisam se preparar. Assim, e eles também, né? Porque também não é entrar e falar, me dá aqui que eu vou embora. Não, a gente precisa E aí não só nas casas espíritas, desculpa, em todas as religiões, especialmente as mediúnicas, em todas as religiões que trabalham com transcendência, né? E a gente tem isso até os evangélicos, né? Acho que é pentecostais, enfim. Gente, tem várias religiões, tem. Se a pessoa diz que é Deus que está se manifestando por ela, e em outro lugar diz que é um outro espírito comunicante, aí é a forma que aquela religião encontrou, mas o fenômeno existe. Entende? E aí a gente precisa respeitar, porque se a gente começa a julgar, aí realmente o cientista não vai querer entrar, porque ele foge disso. E as pessoas que investigam no campo da espiritualidade, elas já são muito julgadas na universidade. Muitos não dizem que têm religião para poder se proteger e continuar fazendo suas pesquisas. Entende? E muitos frequentam semanalmente suas casas. Entende? Mas se falar, vão... Então, assim, o que eu sinto verdadeiramente é que precisa ter um movimento de fora para dentro, da parte dos grandes cientistas, porque são, né, que tem grande influência, de encontrar formas de realmente entrar nos espaços, especialmente que tem manifestações mediúnicas, para poder entender esses fenômenos, mas também um movimento nosso de estar aberto a isso e de enxergar esse futuro espiritualista, esse futuro que cada um está onde se sente melhor. Se você encontrou seu caminho, se você está melhor para você, para sua família, para sua vida, é esse o seu lugar. Bom, e é isso. O que eu queria mostrar é que na literatura espírita, espiritualista, a gente tem vários também. Eu falei, perispírito é um termo que se usa para chamar esse corpo fluídico, esse corpo espiritual. Mas tem, modelo organizador biológico, que é o Hernani Guimarães Andrade trouxe. É a mesma coisa, formas diferentes de falar sobre mesma questão. Campos morfogenéticos, que Rupert Sheldrake trouxe. Ele está num artigo que da manifestação sobre o movimento não materialista. Ele é um dos autores que está junto com Alexander Moreira Almeida, muito criticado. Ele já tentou, em um tempo atrás, coletar dados sobre membro fantasma, mas não conseguiu, chegou até ao que tudo indica, né? Ele foi até recebeu fomento de grandes universidades, como Cambridge, mas não conseguiu. Não significa que não existe, é o que eu estou dizendo. É difícil, um método, sabe? Essa coisa de desenvolver um método capaz de fazer essa pergunta científica. E mesmo que a resposta seja não, tá tudo certo. Não significa que... Corpo bioenergético humano, corpo bioplasmático ou bioplástico. Então aí, para quem quiser estudar depois, tem muita literatura. Matéria licenciada, corpo da alma, invólucro fluídico por meio do qual entra em relação com o mundo invisível, como Leon Denis colocou.
Enfim. Muito bem. E aí o que eu queria trazer também, para a gente fechar, a gente fala muito sobre ciência, muito, né? Mas a gente também precisa entender, talvez, por que a gente ainda não consiga encontrar algumas respostas. E às vezes eu fico na minha ansiedade, né, de ver algumas coisas, poxa, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode caminhar por isso, aí conversa, a gente vê que não é fácil. Essa pergunta que eu estou trazendo para vocês, fazer uma pergunta sobre se esse membro realmente existe fluidicamente, científica, é difícil. É difícil, é uma tese de doutorado que precisa ser muito bem embasada, sabe? Eu já fiz meu doutorado, então precisa ser algum aluno que compre essa ideia para uma tese de doutorado de 4 anos e comprar essa ideia mesmo. Mas ela é possível, E a gente ter a consciência de que as coisas chegam no tempo certo. E aí eu queria terminar trazendo um pouco sobre o Evangelho, né? E uma mesma mensagem que em todos os tempos se repete e que a gente precisa estar muito atento, né? Que é a mensagem de que a ciência, ela pode estar cheia de poder, mas que só o amor beneficia. Então a gente às vezes, eu vou falar sobre mim, né? Terminei minha graduação, entrei no mestrado. Aí terminei o mestrado, entrei no doutorado. Terminei o doutorado e aí eu parei e falei, o que eu quero? O que eu estou fazendo? Quantas vezes a gente só para pensar exatamente quando alguma coisa acontece na vida, né? Então, e eu fiquei pensando, a gente fica muito enrijecido. Quando a gente vai para o meio acadêmico, é um meio muito rígido. E por hora precisa ser, porque é rigor científico. Você tem que criar método. Então, seu cérebro fica ali em cima disso. Mas aquela asa do amor, sabe? Aquela asa, assim, a asa da sabedoria, sabe aquela... Só que a minha asinha do amor, assim, ela ficou meio capenga. Não que eu não, sabe, eu sempre criada na casa espírita, mas não era isso. É essa rigidez que a gente tem e que nos atrapalha muito e que quando a gente está no meio acadêmico, a gente tem um incentivo disso por conta desse rigor que a gente precisa ter. Então, quando eu terminei o doutorado, eu fiquei muito apegada a essa mensagem que saiu, para a gente lembrar que a gente também precisa... Isso tudo vai aparecer, se for o caso, se realmente existir, porque ainda é uma questão muito religiosa, quando a humanidade estiver preparada. E a gente precisa evoluir moralmente para isso, né? Então, talvez a gente não esteja preparado ainda para seja uma revelação da humanidade, se for o caso de acontecer, né? Porque é isso, pode não acontecer. Então, a ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Havemos no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longa distância. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seja justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus. Então é isso, as coisas estão exatamente como precisam ser, as nossas ânsias continuam e o caminho é tentarmos, né, como
como Emmanuel colocou, marchar um pouco contra os gigantes, embora nos ombros deles, com as nossas ideias, né? Com coragem. Então, é isso. Eu trouxe um pouquinho da minha experiência, um pouco das histórias espíritas, um pouco das minhas ânsias, e agradeço a todo mundo que ficou comigo até o final. Obrigada. Agradecemos imensamente a Bárbara por ter trazido para a gente um tema por muitos de nós desconhecido, mas que a partir dessa fala, né, se a gente tiver algum conhecido, se a gente conhecer alguém que sofreu esse tipo de perda, a gente já pode acolher com mais, né, com mais amor, talvez, né, dando voz, ouvindo o sentimento da pessoa, e que a gente possa, né, se basear sempre no amor, como ela falou agora no final, porque a ciência é importante, é claro, a medicina está aí, todo mundo está dando saltos, mas a gente sabe que o amor é que realmente faz a diferença na vida de cada um de nós. Então, muito obrigada, Bárbara, tá? Por tudo isso que você trouxe. A gente vai passar agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, tá bom? Então, a gente pede que todo mundo se mantenha sentadinho e que os passistas, por favor, se posicionem. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então, após esse momento do passe, que já estamos harmonizados, tranquilos, que a gente possa se sentir, mestre querido, envolvidos por esse amor que nesse momento a espiritualidade amiga distribui entre nós, que a gente possa se entregar a esse sentimento de gratidão, a esse sentimento de bondade, de solidariedade, de amor, mestre, enfim. Agradecer por tudo isso. Agradecer por estarmos aqui, agradecer por termos chegado até essa casa nesta tarde, agradecer pelos desafios pelos quais passamos e agradecer por termos mais a agradecer do que a te pedir. Que a gente possa pensar naqueles nomes que colocamos nas caixinhas de prece, naqueles seres que passam agora pela nossa tela mental, que caminham lado a lado conosco e sabemos que estão em alguma necessidade, que eles possam também receber todas essas bênçãos que aqui estão sendo distribuídas neste momento. Senhor, que a espiritualidade também possa envolver a Bárbara, que ela possa obter frutos desse seu estudo, frutos do espiritismo em sua vida, empregando tudo aquilo que ela aprende, tudo aquilo que ela ensina com amor no coração e passando, porque é muito forte, a gente consegue sentir essa paixão pela ciência. Que a gente possa retornar para os nossos lares, na certeza, mestre, de que não estamos sozinhos e que lá chegando, todas essas bênçãos também possamos distribuir àqueles que lá estiverem. Que assim seja, graças a Deus. Então a gente passa rapidamente pelos nossos avisos, né? Só mais um pouquinho. A gente fala sempre da questão da nossa cesta básica, que precisa de doações para compor a cesta, que é entregue a cada domingo durante todo o mês. Nesse mês eu acho que a gente está com algumas faltas que podem ser: os itens da cesta se encontram no mural e tem um outro quadrinho em frente ao bebedouro que fala das necessidades semanais que a gente precisa para compor a cesta básica que é doada aqui. A gente tem aqui na casa, funcionando no momento da palestra, biblioteca, livraria e a cantina. E que vocês podem visitar, comer uma empadinha, né? Se deliciar aí com as nossas delícias. A livraria já tem uma feirinha também de livros a R$5, que é bem bacana, né? A gente às vezes quer uma leitura de um livro mais antigo, então a gente tem essa disponibilidade aqui. Nós temos o trabalho também do brechó, que precisa normalmente de doação de roupas, calçados em bom estado, para que a gente possa vender e reverter em renda para casa. Temos o trabalho de gestante, que precisa de fraldas, que e itens que compõem o enxovalzinho dos bebês. E um convite para vocês estudar o Evangelho conosco. Nós temos o Evangelho sendo realizado presencialmente e online, e os horários também estão ali no mural próximo ao bebedouro. Muito bem. E esse mês de agosto nós temos aqui a nossa tradicional feijoada do Dr. Bezerra, que vai acontecer no dia 31. Estão todos convidados a participarem conosco, porque é um momento de muita alegria, confraternização. Então, maiores informações podem ser recebidas lá na livraria, tá bom? E quem puder nos ajudar com os ingredientes para a nossa feijoada ficar mais gostosa, na livraria também vocês podem se informar como fazer. E
Outra coisa que também tem na livraria, 2 rifas no valor de R$5. São 2 quadros e uma air fryer nova, tá na caixa, na embalagem, que a gente está querendo fazer a rifa logo para poder... O contemplado, né, quem sabe, já tá lá, já tá escrito, mas vai receber a sua rifa, mas tem que comprar, né, gente? Vamos lá, vamos ajudar. E nós temos redes sociais. Essa palestra da Bárbara, inclusive, todas as palestras que acontecem aqui na casa, elas daqui a pouco, essa daqui a pouco estará no YouTube, mas as normalmente estão no YouTube, tá? Então, não só no Instagram, a gente tem no YouTube também as palestras, seminários, todos esses estudos que acontecem aqui. Então, quem quiser rever, essa daqui a pouco vai estar lá, mas outras já estão lá. E o nosso Instagram é gbem.rio e o YouTube gbemrio. E, como a gente sempre faz, a gente contempla 3 pessoas com o sorteio de um livro, mas hoje a gente tem uma companheira que chegou, então ela já foi contemplada. Mais alguém novo na casa? Não. Ah, então também, tá? Só passar na livraria e escolhe lá um livrinho para você poder iniciar ou continuar a leitura da doutrina. Então a Bárbara vai falar pra gente um número, de 1 a 90. 37. 37. Alguém? Sentado na cadeira 37, que é o número... Ah, um espírito. Então ele vai ter oportunidade. 23. 23. Então, é só passar na livraria, tá bom? Boa noite a todos, um bom domingo.